Se você ou alguém que você conhece é movido por uma curiosidade intelectual intensa, consegue ficar dias a fio sozinho em seus pensamentos, meio que gosta de lançar ideias controversas de vez em quando, então essa pessoa pode ser um analítico do tipo 5. Além disso, se você já fez um teste ou foi informado por outros que você é do tipo 1, 3 ou 9, mas não tem muita certeza, este vídeo pode te ajudar a confirmar ou mudar o tipo do Eneagrama com o qual você se identifica. Porque esses 3 tipos, e especialmente os 9, são frequentemente confundidos com os tipos 5. Dito isso, aqui está um breve resumo de todos os tópicos que vamos abordar neste resumão do tipo 5 do Eneagrama. Começaremos definindo suas principais características de personalidade. Depois, voltaremos um pouco no tempo para abordar sua experiência na infância. Em seguida, vamos explorar as variações baseadas em suas asas. E depois descreveremos os movimentos saudáveis e não saudáveis deles. E então, entraremos na variância instintiva e nos grupos triádicos. E por fim, encerraremos com algumas dicas práticas para ajudar a evitar as armadilhas da personalidade e manter um senso saudável de identidade. Então esse é o nosso roteiro. Pronto? Bora começar! O tipo 5 do Eneagrama é chamado de analítico, porque passam a vida em uma busca incansável por conhecimento. Eles adoram questionar por que as coisas são do jeito que são. E isso é porque as suas perguntas geralmente justificam sua falta de iniciativa ou evitação geral de correr riscos. Outra forma de dizer é que o mundo das ideias simplesmente parece mais seguro do que o mundo físico real para os tipos 5. E isso acontece porque a mensagem do ego não saudável dos tipos 5 lhes diz que eles são despreparados ou incapazes de sobreviver nesse mundo. E por isso, devem minimizar suas necessidades físicas e maximizar suas habilidades mentais. Essa é também a razão pela qual a principal luta dos 5 na vida é contra a avareza ou acumulação de recursos, sejam recursos materiais como dinheiro ou imateriais como seus ideais e propriedade intelectual. Os 5 podem ser bastante reservados e isolados, pois tendem a pensar que todos os outros estão apenas preocupados consigo mesmo. Eles acreditam que a única forma de se proteger é adquirindo algum conhecimento ou habilidade especializada que os tornam inestimáveis para o mundo ao seu redor. Isso cria uma espécie de relação de amor e ódio com o mundo dominante, já que os tipos 5 sentem que qualquer ideia aceita facilmente deve ser muito básica ou superficial, ou simplesmente estar errada. No final das contas, a maioria das pessoas é meio que estúpida, mas você também precisa delas para pagar suas contas. Agora, não é que todos os tipos 5 sejam como uns manés arrogantes e julgadores. É só que eles estão constantemente fazendo observações intelectuais sobre tudo e todos ao seu redor. Eles notam e lembram de tantos detalhes, e porque valorizam a integridade intelectual muito mais do que a aceitação social. Suas ideias frequentemente desafiam crenças amplamente aceitas. É esse compromisso com o infinito mundo das ideias que torna os tipos 5 tão inovadores. E eles frequentemente surgem com soluções para problemas grandes que ninguém mais jamais pensou. Mas é irônico, porque os 5 podem propor grandes soluções para problemas complexos, mas frequentemente enfrentam dificuldades com os desafios mais básicos da vida. Como, por exemplo, manter uma conversa fiada em uma festa, escolher roupas novas, e é por isso que o guarda-roupa do tipo 5 só tem uma calça e camisa da mesma cor, e fazer compras no supermercado ou sair para um encontro. Quanto mais comum a tarefa, mais ela tende a ser ignorada ou descartada como sem importância. No geral, os tipos 5 são pessoas excêntricas e curiosas que vão te manter alerta se realmente permitirem que você entre em seu mundo. Essas são, de forma geral, as características de personalidade do tipo 5. Agora, vamos voltar um pouquinho e falar sobre a experiência formativa na infância dos tipos 5. Lembrando que, ao discutir as experiências da infância no Eneagrama, devemos levar em conta tanto a natureza quanto a criação. Todos nascemos com um temperamento específico. Psicologicamente falando, isso é inegável, mas a forma como os nossos cuidadores primários nos criam
tem grande influência em como esse temperamento se manifesta na vida adulta. A infância do tipo 5 é definida pela sensação de que eles não tinham um papel definido dentro do sistema familiar. Você pode dizer que eles se sentiram excluídos da família por haver muitos irmãos, por exemplo, ou porque algum irmão tinha necessidades especiais, ou até mesmo porque os próprios pais eram emocionalmente carentes ou instáveis e não conseguiam proporcionar à criança do tipo 5 o tipo de amor e apoio do que ele precisava. É nesse ponto que a criança do tipo 5 faz um acordo subconsciente com as suas figuras paternais. Essencialmente, eles dizem: não vou pedir demais de você se você não pedir demais de mim. Essa expectativa informal colore cada relacionamento que o tipo 5 terá pelo resto da sua vida. E é a razão pela qual eles têm dificuldade nas relações, pois desde a sua infância protegem o seu espaço, o seu tempo e, com certeza, as suas emoções. À medida que esses tipos 5 crescem, geralmente mantêm distância de ambos os pais, o que fomenta um sentimento de apatia em relação ao relacionamento como um todo. Pode existir um senso lógico de importância ou um sentimento racional de amor atribuído ao papel dos pais em suas vidas, especialmente em ocasiões como casamentos, reuniões familiares e feriados, por exemplo. Porém, internamente, eles lutam para se identificar demasiadamente com qualquer pessoa, inclusive com seus pais. Em vez disso, aprendem a se relacionar emocionalmente com ideias, teorias ou sistema de crenças. Assim, embora as crianças do tipo 5 se envolvam rapidamente com ideias desafiadoras ou complexas, logo se desligam de qualquer situação dolorosa ou conflito relacional. No geral, a experiência da infância da maioria dos tipos 5 cria um padrão de distanciamento e objetificação das pessoas, para que nenhum relacionamento possa feri-los profundamente. Agora, de forma mais leve, vamos falar sobre como os tipos 5 se diferenciam com base em suas asas. E lembrando que as asas só podem ser do tipo imediatamente à direita ou à esquerda do seu tipo principal. Então, você não pode ser, por exemplo, um tipo 5 com asa 9 ou algo assim. Os 5 com asa 4 são chamados de iconoclastas. Se você nunca ouviu falar de um iconoclasta, ele é simplesmente alguém que trabalha para derrubar ideias convencionais. Antigamente, era literalmente pessoas que destruíam a arte religiosa por acreditarem que ela induzia ao erro. Esse é o trabalho dos tipos 5 com asa 4. Os iconoclastas são incrivelmente intuitivos, pois combinam as percepções intelectuais do 5 com a sensibilidade emocional do tipo 4. Para os individualistas, isso se torna pessoas muito introspectivas e retraídas, e ainda assim costumam se sair muito bem em situações sociais, pois têm uma capacidade, vamos dizer, investigar os segredos da mente alheia. De fato, essas características artísticas do tipo 4 naturalmente potencializam as tendências criativas do tipo 5, fazendo com que esse subtipo seja frequentemente o tipo de personalidade mais criativo dentro do Eneagrama, ao unir artes e ciências na busca por beleza e propósito. Por outro lado, a asa do tipo 4 adiciona muita turbulência emocional ao tipo 5, tornando-os muito mais instáveis de humor, irritadiços e hipersensíveis do que os tipos 5 com asa 6. Os iconoclastas também podem ser um pouco mais autocomplacentes, já que costumam passar horas lendo livros ou jogando videogames, quando, por exemplo, tem um trabalho de verdade a ser feito. Em geral, os 5 com asa 4 precisam reservar espaço para leveza e para diversão, pois a melancolia do tipo 4, misturado com o potencial do niilismo do 5, pode levar a uma visão de mundo bastante sombria. Agora vamos para o tipo 5 com asa 6, apelidados de solucionadores de problemas. Desde o início, esse subtipo é muito mais prático, sociável e hiperansioso do que o tipo 5 com asa 4. A asa 6 também integra a tríade do pensamento junto com o 5, fazendo com que eles sejam ainda mais atormentados pelo constante converseiro mental e pela supressão de emoções. Isso torna os solucionadores de problemas únicos de duas maneiras. Primeiro, são os mais puramente intelectuais de todos os tipos do Eneagrama. E segundo, são os mais difíceis de se manter um relacionamento entre todos os outros tipos. Esses solucionadores de problemas não poderiam se sentir mais desconfortáveis com a intimidade relacional. De muitas maneiras, eles se sentem robóticos e preferem passar tempo com dados a sair para um encontro, por exemplo. Os 5 com asa 6 também carecem de autoconhecimento, porque estão sempre focados em observar o mundo exterior, em vez de se dedicar à sua introspecção e examinar seu mundo interior.
são um pouco como os Sherlock Holmes, já que o seu verdadeiro dom é pegar um conjunto de informações aparentemente desconexas e chegar a uma conclusão brilhante e coerente. Além disso, são socialmente desajeitados, espirituosos, cativantes e muitas vezes argumentativos. E por isso essa semelhança do próprio Sherlock Holmes. Mas no geral, os 5 com asa 6 precisam se concentrar um pouco mais em usar suas observações para se conectar com as pessoas, ao invés de usá-las como desculpa para afastá-las. Beleza, agora vamos falar sobre o movimento saudável e não saudável do tipo 5. Se você observar a forma do Eneagrama, você verá que o tipo 5 possui linhas que conectam com o tipo 7. E é o tipo 8 também. Assim, quando não saudáveis, o tipo 5 assume os piores traços dos sonhadores do tipo 7. Como se os 7 estivessem por aí exclamando: "Bah, que traços ruins eu tenho, mas sou tão divertido". Bom, os 7 lidam com uma tonelada de ansiedade subconsciente, que alimenta sua hiperatividade. Então, quando os tipos 5 não estão saudáveis, eles tentam entorpecer suas mentes inquietas com inúmeras distrações e tarefas em constante mudança. A cada 5 minutos ficam super dispersos. Eles podem ser imprudentes com seus corpos e muitas vezes recorrem a coisas autodestrutivas, como drogas e álcool, para amortecer seu crescente sentimento de desespero mental. No entanto, quando os tipos 5 são saudáveis, eles integram as melhores características do confrontador do tipo 8. Eles tornam-se indivíduos muito mais confiantes e proativos, que finalmente agem com base em todas as informações que adquiriram. E os 5 medianos sempre sentem que precisam aprender um pouco mais antes de se lançarem ao mundo. Assim, os 5 saudáveis amadurecem e se tornam um tanto egoístas, pois após arriscarem sua segurança intelectual, testando e refinando seu conhecimento teórico no mundo real, com pessoas de verdade. Eles também encontram a força necessária para confiar nas pessoas e criar conexões poderosas com indivíduos que os apoiam. Resumidamente, esses são os movimentos saudáveis e não saudáveis do tipo 5. Agora é hora de aprofundar um nível e falar sobre como os instintos influenciam a personalidade do tipo 5. Os 3 instintos do Eneagrama são o instinto da autopreservação, o social e o sexual. Esses instintos se sobrepõem à nossa personalidade, por isso é muito importante conhecer o seu instinto primário, já que tudo sobre o seu tipo de Eneagrama será filtrado através dele. Então, vamos começar descrevendo como os tipos 5 se comportam quando operam principalmente a partir do instinto de autopreservação. Os 5 autopreservação, eles são minimalistas por natureza. Eles se sentem seguros simplesmente erradicando o maior número possível de necessidades. Essa característica pode ser muito positiva, pois os torna muito intencionais sobre o que eles consomem, mas frequentemente acabam deixando eles sem energia para compartilhar com os outros, especialmente no que diz respeito à sua própria energia emocional e intelectual. Assim que os tipos 5 autopreservação saem de casa, o seu tanque de energia já vai limitando. Ele começa a se esvaziar. Interações sociais, especialmente com pessoas novas, são vistas com animosidade, pois drenam a energia do tipo 5 que poderia usar para resolver algum problema ou aprender uma nova habilidade. Por isso, eles frequentemente ressentem ter que interagir com as pessoas, a menos que seja um contexto da vida profissional. Isso também faz com que os tipos 5 de autopreservação sejam os maiores solitários do Eneagrama. Eles são como baterias recarregáveis, que preferem ficar conectadas na tomada dentro de casa, ao invés de saírem realmente e serem utilizadas. Então, se você pressionar o tipo 5 autopreservação a sair da sua zona de conforto, se prepara para um completo desligamento interno. Esses tipos 5 podem se isolar tanto em suas mentes que começam a espiralar e frequentemente acabam caindo em teorias de conspiração, especialmente se tiverem uma asa no 6 e suas comunidades virtuais sombrias se tornarem o único contato com o mundo exterior. Eu digo isso para lembrar que os tipos 5 de autopreservação, de que é imperativo encontrar relacionamentos saudáveis onde possam se sentir vivos e seguros para compartilhar os seus pensamentos e confiar ou respeitar os outros o suficiente para que o seu status intelectual seja desafiado de forma saudável, promovendo humildade e interconexão social. Agora vamos passar para os 5 com instinto social. Os 5 sociais são o resumo do analítico. Eles aprenderam a subverter sua tendência ao isolamento, encontrando um emprego ou papel na sociedade que lhes permita ser os guardiões
de algum conhecimento secreto ou especializado. Eles se tornam mais acurados ao perceber as maneiras pelas quais lhes faltam conhecimento ou habilidades que muitas outras pessoas possuem. Normalmente, os esportes são uma grande fonte de vergonha para os tipos 5 sociais, pois é uma área importante da vida na qual não conseguem melhorar apenas com o pensamento. E isso mantém os tipos 5 em seu elemento, e eles gostam de permanecer em sua zona de conforto. Por isso, raramente buscam interações sociais que possam expor sua inexperiência ou estranheza. Os 5 sociais frequentemente acabam com uma insatisfação geral com a experiência humana básica, criticando constantemente a sociedade, o que pode fazê-los parecer um tipo 1. Os 5 sociais realmente precisam dedicar um tempo para encontrar um igual intelectual, geralmente um mentor ou conselheiro que os ajude a desenvolver empatia e paciência pela condição humana. Agora vamos falar sobre o último, o instinto sexual. Os 5 sexuais são um pouco o que é um paradoxo, pois o instinto sexual os impulsiona a subverter seu sistema operacional primário. Em geral, os 5 são distantes e reservados, mas o instinto sexual anseia por intimidade, intensidade e conexão relacional profunda. Os 5 sexuais frequentemente criam uma relação de vai e vem confusa com os seus entes queridos, pois em um momento compartilham segredos profundos e se alongam sobre suas experiências ou ideias e de repente desaparecem por semanas sem atender ligações nem falar com ninguém. Os 5 sexuais são extremamente nervosos e facilmente se sentem incompreendidos. Eles veem o sexo como o único lugar onde podem se libertar da lógica e do constante barulho de suas mentes. Adoram a ideia de criar um mundo privado com um par perfeito, mas geralmente não confiam nas pessoas o suficiente para alcançar esse nível de intimidade. E quando os tipos 5 sexuais se tornam realmente desequilibrados, o mundo sexual se transforma apenas em mais um espaço para explorar fetiches sombrios e fantasias perturbadoras. Eu digo isso porque todos os tipos 5, independentemente do instinto primário, são naturalmente atraídos por assuntos obscuros ou tabus da sociedade. Agora vamos falar sobre em que grupo os tipos 5 se encaixam em cada uma das 3 tríades do Eneagrama, começando pelos centros da tríade. Os 3 grupos dentro dos centros da tríade são os mentais, os emocionais e os ativos. Os tipos 5 são firmemente no grupo dos mentais, do lado do tipo 6 e do tipo 7. Todos os mentais sofrem de ansiedade enraizada, principalmente no medo do futuro. Os 5 internalizam essa ansiedade na tentativa de compreender os problemas que os afligem. No entanto, quando ficam ansiosos, com grandes questões sem respostas, esse desejo de se refugiar na mente acaba alimentando a própria ansiedade, no qual tentam escapar. Quando o trauma os atinge, eles tendem a evitar sentir qualquer dor, transformando a situação em algo puramente lógico. Assim, se alguém morre, é como se dissessem: ok, vamos organizar aí o funeral, resolver o testamento e seguir em frente. E os 5, em particular, tentam evitar sentir o luto, pois isso os drena completamente de energia. Os tipos 5 são introvertidos por natureza, então veem cada interação social como algo que pode potencialmente esgotar a energia necessária para que eles funcionem. No entanto, você pode notar que eles se soltam e ganham vida durante atividades como, por exemplo, uma viagem, pois sabem que há um horário de início e de término, ficando muito mais livres do que quando estão em um evento social, por exemplo, cheio de estranhos, onde não sabem quando vão poder sair. E a maior coisa que os tipos 5 podem fazer para acessar o seu eu mais saudável é cultivar empatia e compaixão pelos outros. Os 5 tendem a objetificar as pessoas como uma racionalidade fria. Então é vital que usam sua percepção para tentar compreender e se relacionar com os outros, mesmo que esses estejam longe de ser igual intelectualmente. E lembre-se, é empatia e não a informação que cura sua ansiedade e vai te manter conectado e acordado na realidade. Outra prática, mais básica, que ajuda os tipos 5 a manterem fisicamente presentes, é se envolver em atividades como, por exemplo, o yoga, ou corrida de longa distância, ou dançar. Uma ótima maneira de sair das espirais mentais que esses tipos 5 ficam propensos. Além disso, os tipos 5, assim como os tipos 9, são verdadeiros especialistas em perder tempo. Não é que eles são preguiçosos, é apenas que os 5 têm
Tem tanta insegurança em relação ao seu trabalho que frequentemente acabam procrastinando. E um outro exemplo bacana, os tipos 5 eles ganharão mais confiança se praticarem divulgar suas ideias ou criações para o mundo, mesmo quando se sentirem incompletos ou imperfeitos. Eles também se sentirão mais seguros se dedicarem tempo focando ao seu ofício, em vez de oferecerem várias coisas ao mesmo tempo e destruírem seus dons intelectuais por uma dúzia de atividades diferentes. Por fim, no que diz respeito aos relacionamentos, os tipos 5 realmente precisam praticar, permitir que as pessoas se aproximem e confiar nelas o suficiente para enfrentar conflitos de forma saudável. Os 5 geralmente usam seu intelecto para intimidar as pessoas e, por isso, não lidam bem quando recebem resistência, entendendo que isso é um grande desafio para os tipos 5, que constantemente se sentem afastados pelos outros. Mas você realmente precisa aprender que a cooperação é mais valiosa do que a dominação e que só porque existe conflito não significa que os relacionamentos não valham a energia que você investe neles. Isso também não quer dizer que as pessoas sejam indignas de confiança só porque revidam com você. Os tipos 5 tendem a ser pensadores tão frios que, durante os seus conflitos, utilizam a lógica para evitar pedir desculpas e se sentem superiores por não se deixarem levar pelas suas emoções. Então, lembrando, cultivar empatia e humildade vai ser crucial para que você, tipo 5, mantenha relacionamentos saudáveis. Vamos agora abordar alguns tópicos para descontrair? Quando se trata de um país que melhor representa a personalidade do tipo 5, nós temos a Grã-Bretanha. No ceticismo intelectual e na atitude um tanto sombria, mas cativante, que eles demonstram. Vamos falar de algumas personalidades famosas do tipo 5. Os diretores do cinema Stanley Kubrick, Tim Burton, Albert Einstein, Bill Gates, o jogador Messi, por exemplo, e provavelmente o Elon Musk pode ser um tipo 5. E no mundo Marvel, sem dúvida, o Doutor Estranho. Espero que não tenha sido excessivamente crítico nesse perfil. E se você é um tipo 5, espero ter deixado uma perspectiva útil sobre quem você é e como pode crescer continuamente para se tornar a sua melhor versão. Se você gostou desse episódio, significaria muito para mim se você desse um like ou compartilhasse com seus amigos e se inscrevesse aqui no meu canal. Deixe um comentário sobre algo que você gostaria de aprender mais ou sobre algum ponto que realmente tenha chamado sua atenção, que eu vou fazer o meu melhor para responder todas essas dúvidas. Aqui na descrição você encontra os links para os meus materiais, caso queira se aprofundar mais. Comece pelo e-book para fazer o teste de personalidade e descobrir o seu perfil do Enneagrama para iniciar sua jornada de transformação. Até o próximo episódio.